no chão, toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. E percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com mais um programa Jesus é Verdade que Liberta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a nossas vidas, pois necessitamos do Senhor. Que Deus venha ter misericórdia de nós, né? E nos ensinar o caminho da vida e assim nós alcançar a salvação. É isso que é o propósito de Deus para com o homem, e o homem tem que enxergar isso. Sabemos de que se você der lugar, nós, os homens, der lugar a Deus, o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia e a sua verdade, que é a sua palavra, se estende de geração a geração. A mesma palavra que foi para Adão é para nós também. É claro que
foi escrito, tem mais testemunha e tudo, mas tudo dentro de um propósito de Deus para com a humanidade. Nunca fugiu esse propósito. Então, Tiago escreve na sua carta universal, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, tudo que é bom, tudo que é eterno, de salvação, bondade para com o homem, vem de Deus. E é Ele que é o Pai das luzes, o que é a vida, é a fonte da vida. E não tem mudança e nem sombra de variação. Ou seja, não vacila, não tem vacilo, não tem erro, não tem engano, mentira. Pode todas as coisas, se cumpre todas as coisas que Deus falou, se cumpre. Agora precisamos compreender o Senhor. E para você compreender as Escrituras, você precisa do próprio Deus. O homem natural jamais vai compreender as coisas de Deus. Então ele tem que buscar no próprio Deus, pedindo para Deus, para que possa alcançar esse discernimento, esse entendimento, começar a valorizar. Então eu vou valorizar uma coisa quando eu conheço essa coisa. Se eu não tiver conhecimento, jamais eu vou valorizar isso aí. Para mim não tem valor nenhum, que eu não sei nem o que é. Por que Jesus disse para Nicodemos que necessitamos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. É exatamente esse ver, é o entender, é o compreender e saber que só escapa dessa forma. E a única saída para o homem é obedecer a Deus. É isso aí. Enquanto eu não enxergo isso, eu não valorizo isso e muito menos busco. Então, quando Jesus diz que buscai, pedir, dá-se-vos-á, é o primeiro passo, é pedir para Deus. Eu preciso pedir para quem tem, para me dar. Porque Ele tem a vida. A vida vem dele, a nossa vida está nele. E Adão partiu dele, ele deu a vida a Adão, a vida eterna, e Adão deu para o diabo, no sentido de ter pecado, separado de Deus. Então tem que buscar de novo. É como que seja assim, nós viemos de Adão sem vida já, nesse sentido eterno, que precisamos buscar na fonte. Isso é realidade, isso aqui. Então o evangelho não é essas coisas de filosofia, de sabedoria humana, não. É você se humilhar ao Senhor, saber que não tem outra saída para você. E você buscar nessa fonte da vida, exatamente pedindo. Quando eu peço, é me dado. Quando eu estou pedindo, é porque eu estou querendo. Eu não vou pedir água ou atrás da água, caçar onde está essa água, se eu não tiver com sede, eu não tiver necessidade disso. Mas se eu tiver com sede, se eu não puder nem me levantar ou não tiver uma fonte para me chegar lá, eu vou pedir para alguém. Então, a vida é Jesus. Então, tem que pedir para quem tem ela. Pedir, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Não é ficar pedindo quieto. Eu tenho que buscar. O que é buscar? É me esforçar, é trabalhar. É me esforçar dentro da palavra de Deus, conforme a palavra diz para mim me esforçar. Não adianta eu me esforçar buscando uma vida que eu não sei nem onde está. Não sei nem como é que é isso aí. O que é isso? É eu fazer a obra de Deus de forma errada, da forma que o homem diz, que eu mesmo penso. Não é assim. É como a Bíblia diz. Então,
quando Paulo escreve a Timóteo dizendo, na carta de Paulo a Timóteo dizendo que aquele que prega outra doutrina, outro ensinamento, se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e se não conforme a doutrina da piedade, da santidade, ele é soberbo e nada sabe. Então, soberbo é porque você acha que sabe tudo, acha que dá conta, acha que está certo, sem perguntar para quem sabe. É isso aí. Nada sabe, mas delira acerca de contendas de palavra, das quais nasce contenda, inveja. Então veja que você erra. Então tem dito aqui, vou dizer outra vez, os significados corretos de pecado, de erro diante de Deus, que é o pecado, a palavra direta, pecado, que nos afasta de Deus. É atirar no alvo errado ou errar o alvo. Eu estou seguindo um alvo, mas um alvo que eu não consigo acertar. Porque eu não me esforço nisso, pedindo para o próprio Deus para me acertar. Porque Ele é o alvo. Ele é Jesus, é o alvo, é que é para me acertar, andar conforme Ele está dizendo. Atirar no alvo certo, sem errar. Aí, ou é errar o alvo ou atirar no alvo errado. Então, atirar no alvo errado, todos os dois é trabalho perdido, mas principalmente quando eu penso que estou atirando no alvo certo e eu estou achando que estou acertando. Não, estou pensando que está certo o que eu estou fazendo, Deus está recebendo, Deus está me apoiando, me guardando, garantindo a minha vida. E eu estou pensando assim. É a pior coisa que pode existir. Porque você está achando que está seguindo o Deus verdadeiro, o Deus da salvação, o dono da vida. E não está. Então é um alvo errado. Porque se Satanás, os demônios, dissessem quem é ele, eles falassem a verdade, você nunca errava. É porque você sabia que estava seguindo errado. Mas ele te promete mundos e fundos, como diziam os antigos. Faz uma fantasia, um teatro. Aplica umas mentiras com esse teatral, de maneira que te lubreia, te tapeia. E isso é difícil porque as pessoas pensam que está certo. Aí quando você vem com a verdade ela é original, a verdade ela é esclarecida, a verdade te traz a realidade da coisa. Então você, na realidade, o evangelho é muito simples, o evangelho é renúncia, o evangelho é cruz, o evangelho é você se despojar das tuas vaidades, das tuas avarezas, da tua sabedoria humana, é você se rebaixar. Claro que isso vai continuar em você vai precisar de sabedoria humana, você vai precisar, você é humano, você é igual aos outros. Mas na hora de tratar com Deus, você tem que se rebaixar. Você não é coisa nenhuma. Jamais a carne, o homem, ele tem capacidade para alcançar alguma coisa de Deus. Então, o Paulo escreve aos Efésios dizendo que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é o homem que produz isso. A única coisa que o homem pode fazer é dar lugar. É fazer isso, pedir. Porque ele não tem para dar para Deus. Não tem nada, é zerado.
Pelo contrário, ele tem desobediência. Ele tem pecado. Enfermidade para oferecer para Deus. É isso aí que ele tem. Contrário a Deus, que Deus não tem nada de enfermo. Nada atinge ele. A corrupção jamais atinge a Deus. Então, entenda que para você chegar a Deus, você tem que pedir próprio Deus. É como que você vai andando no caminho, você está estagnado, parado, estático, né, ali parado. E aí você para mudar um passo, a tua perna direita ir para frente, você tem que pedir para Deus pegar ela e botar para frente. É como que seja assim. Esse poder de você caminhar vem do próprio Deus. Então ninguém se chega a Deus pelo seu próprio poder. João escreve no Evangelho, capítulo 1, versículo 13, quando ele diz no 14 que todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que creu no seu nome. Então veja que ele te dá o poder e você pode jogar fora, você pode anular, de alguma forma você desconsiderar esse poder que ele te dá. Mas você pode considerar. Se você considerar, então você vai viver por esse poder. Você vai ser um filho de Deus, você vai ser um herdeiro do céu, você vai ser um santo, se aproximar de Deus. Santificação, se santificando por esse poder que ele te dá. No versículo 12 do capítulo 1. Todos aqueles que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos. Então quem se faz é eu, mas não com o meu poder. É com o poder de Deus. É como que eu quero construir uma casa, mas eu não tenho nada, eu só tenho as mãos para fazer. Eu só tenho minha força física para mim fazer, mas o material não tem. Então é uma coisa bem clara aqui para você entender o que é evangelho. Mas é isso aqui mesmo, não vai atrás de outro que não tem. É assim mesmo. Então eu pego esse poder que Deus me dá, o que é o material para mim construir a casa. Eu construo a casa, o material não é meu, mas a decisão, o trabalho é meu. Então veja, eu sei fazer, montar os tijolos, rebocar, pintar, eu sei, mas eu não tenho a tinta, não tenho massa, argamassa, não tenho tijolo, não tem nada. Então veja que é com o poder de Deus que você monta essa casa, que você constrói essa casa, que você constrói a tua vida no céu. Todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos, porque você é criatura, não é filho. Ninguém é filho, nenhum. O único que pisou nessa terra foi o próprio Jesus, que era filho. Ninguém é. Mas você se faz, se quiser. Se eu pegar e se buscar, pedir para ele, que ele está para dar, tem material para dar para todo mundo. A salvação, a graça de Deus, que é essa graça que eu falei, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, a todos. O que é isso aí? Esse material está disponível para todos os homens. Mas se eu não pedir e não for buscar, eu não vou ter. Então entenda aqui. Então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creu no seu nome. Então eu acredito nas palavras de Deus, que é a única forma que eu alcanço esse material. Aí eu vou buscar esse material. Pedir, dá-se-vos. Não está dado, mas só que não está aqui. Tu tem que buscar. Aí buscar como? É você se esforçar. Aí vem o trabalho da construção da casa. O material eu já te dou. Está dado já, é teu. O material está lá, disponível. Mas não está aqui. Tu vai ter que ir buscar lá. Tu vai ter um esforço nisso aí. Vai buscar o material lá.
Aí, às vezes, chega lá, não é despachado na mesma hora. Porque ele diz, bater e abrir-se-lhe-á. Então, muitas vezes, tem a dificuldadezinha ali. Não é assim, você chegar lá e só meter a pá e vai colhendo isso aí. Não. Então, tem um esforço. Que é exatamente essa crença que você tem que ter. Tudo que você vai fazer tem esforço, irmão. Porque você é pecador, você vai lutar contra você mesmo. Para começar, é contra você. Porque jamais esse material vai ser alcançado por você mesmo. Então você é contra aquele material. Mas você vai forçar esse corpo construir com aquele material. O material vai feder nas narinas da gente, da carne. Vai ser meio repugnante. Você não vai achar tempo, não vai achar prazer nisso aí. Estou falando carnalmente. Então você tem que estar pedindo sempre para Deus, que é o dono do material, está sempre pedindo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque você assim, você fortalece o teu espírito no de Deus. Aí você consegue frear essa vontade da carne de desistir, de não fazer, e você vence isso e constrói. Aí você pega o material e vai fazendo. Então veja que é toda essa luta aqui que eu estou falando, e isso é realidade. Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ali, a respeito de um fundamento que ele colocou. Ele está dizendo porque ele criou, fundou, plantou a igreja ali de Coríntios. É por isso que ele diz, eu coloquei aqui uma casa, é uma congregação, vamos dizer assim, mas é uma casa, é uma igreja do Senhor. Então eu plantei isso aqui, então ele diz, pela graça que me foi dada. Quem deu essa graça? Jesus. Eu acabei de falar que é pela graça, né? Eu vou até ver aqui, só para me dizer direitinho. 1 Coríntios, capítulo 3, né? Segunda graça, é o capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus, porque essa graça não tem jeito, é de Deus mesmo, que me foi dada, pus eu coloquei, eu pus, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então você vê que é uma construção de um edifício. Como sábio arquiteto. Ele está falando para uma igreja que ele fundou, que ele começou, que ele plantou. É por isso que ele está dizendo, eu falei para vocês no início, desse jeito, que era para construir dessa forma a vida de vocês. Então, eu coloquei um fundamento e outro vem e edifica sobre ele. Eu, pela graça que me foi dada, a graça de Deus que me foi dada, pus eu um firme fundamento. Então, qual é esse fundamento? Ele vai dizer aqui, vem outro e edifica sobre ele, mas veja como edifica, para não errar o alvo. Não construir com coisa mundana, carnal, de maneira que o alvo fique errado. A construção é feita. Vai fazer, vai trabalhar e tudo, mas não tem fundamento, não tem sustentação, vai cair. É isso aí, não tem salvação. Então tem que ser correto, bíblico. Ele vai dizer aqui, outro vem e edifica sobre ele, mas veja como edifica. O material tem que ser certo, o de Jesus, não teu, não de homem, não de coisa mundana, né? Aí ele diz no versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Ninguém pode, e ao mesmo tempo pode, mas não vale nada. Aí não adianta nada você dizer que é crente, que é cristão, e no fim ir para o inferno.
No fim não tem nada. No dia que chegar lá com Cristo, não te conheço não. Nunca buscou, pediu para mim te dar o material para tu construir. Tu nunca me pediu coisa nenhuma. O que vai adiantar, irmão? Mas me diga, trabalhou para danar? Jesus falou disso, da construção da casa na areia. O homem construiu, é igual o outro, que construiu na rocha. Agora entenda, eu acho muito mais fácil você ser enganado com essa construção na areia. Você sabe que quanto mais facilidade, mais fica mal feita a coisa. Quanto mais você tem facilidade em ganhar alguma coisa, menos valor você dá. Você sabe que isso é verdade, o que estamos falando aqui. Então veja, se constrói mais rápido, não tem alicerce, você pode até investir mais na aparência da casa. Aí você esquece os fundamentos, que é onde segura. Ninguém vê, a maioria das casas a gente não vê, por causa das paredes e tudo, não vê os esteios. Você não vê as colunas da casa. Você entra no edifício desse aí, não vê coluna. As paredes encobrem as colunas, esconde. Lá embaixo, dentro do chão, é que está a sustentação do prédio. Mas fica escondido. Ninguém vê, aí é lá que está. Então veja, construir na areia dá a entender que a pessoa investiu na aparência, mas na sustentação, na firmeza, no alicerce, não. Então você quer mais aparecer do que se salvar. Então você quer mais aplauso, quer mais aparência, o mundo te reconhecer como pregador, como crente, aquela coisa toda, você se apresenta bem para os homens, mas para Deus não. E é o contrário. Quando Paulo escreve, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura. Procurar é uma coisa que você sai caçando, ou eu estou errado? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Não é apresentar-te aos homens. Os homens aprovam, a casa é bonita, poxa, bacana. Mas que adianta que amanhã cai? Significa o quê? Você constrói a tua vida cheia de aplauso, de tudo enquanto, de aprovação de homem, depois morre e vai para o inferno. É isso aí que está dizendo. Então, veja aqui que Jesus, quando ele falou disso aí, Mateus capítulo 7 ali, ele fala do homem sensato. É o homem ceboso. É o homem que não tem prudência. Ele fala o outro que é prudente, que edificou a casa sobre a rocha. É prudência. Tem zelo, tem cuidado. Ele tem diligência. Ele tem prazer, tem alegria de construir bem feitinho para ficar. Que isso é a vida dele que está em jogo, eterna. O outro não, aparência, que é só brincadeira, leva de qualquer jeito. Aí ele diz que considera como insensato esse homem que construiu na areia. Vê as lutas do dia, no dia a dia, a perseguição que sair no mundo tereis aflição. A casa cair, foi grande, ele diz, a sua queda. Por quê? Perdeu a salvação. A única coisa que nós podemos, que nós viemos aqui para herdar. O propósito de Deus é esse. O homem nascer de semente corruptível, de outro homem com a mulher, que é dois homens, claro, no sentido bíblico.
Nasceu do homem, é homem. Mas tem que nascer do Espírito, que é outra semente não corruptível, que é da palavra de Deus, que permanece para sempre. É isso aí. Então tem que permitir eu nascer de novo, que é exatamente dos ensinos da palavra, eu me conduzir por esta palavra. É uma vida orientada por Deus. Então estou sendo filho de Deus. O filho de homem não vou deixar de ser, só quando eu morrer. Mas filho de Deus eu vou ser filho de Deus porque eu estou sendo orientado por Deus, conduzido por Deus, e assim eu tenho a eternidade com Ele. Quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Você freou a semente corruptível, ou seja, o filho de homem. Fica aí que vai ser controlado por esse aqui. É isso aí. É simplesmente isso aqui. Então você não faz vontade de homem mais, que é a tua, eu estou falando de ti mesmo. Você, não, pera lá. Como Paulo diz aos Coríntios, capítulo 6 ali, 1 Coríntios, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixo me levar por nenhuma delas. Vai primeiro para a palavra para ver se é lícito, se Deus permitiu ele fazer. Então é isso que eu preciso e você também. Mas se eu não entendo por esse lado, que nada, Deus vai salvar de qualquer... Salva não! É você que não quer. Então o material está lá para todos, já foi dito. Mas quem quer? Senhor, eu preciso, eu quero me salvar. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero me salvar. Como é que é isso aí? Ele vai começar a te dar. Mas as decisões, até tu morrer, é tua. É você que decide se quer ou não quer. Você tem o livre-arbítrio para querer e não querer. Rejeitar Deus, rejeitar o material, o poder de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso está entre a humanidade. Porque esse poder é me dado para me salvar e ajudar você a se salvar. Não vem anjo aqui, tu nunca vi nem vai ver um anjo vir pregar: olha, tu tem que se converter, que lá é assim, assado, cozido. Não, não vai dizer. Não vai dizer para você. Mas os homens de Deus, o que eu digo homem e mulher, é tudo, vai ser usado para você, para dizer para você. Para você buscar no próprio Deus e se salvar. Bíblia é Bíblia, irmão. Não adianta. Então aqui ele diz, aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, né? O qual é Jesus Cristo. Não se pode se salvar por outra coisa. Não. Então veja os ensinamentos do Senhor, as instruções do Senhor. É como que, vou dar mais um exemplo aqui na casa. Você, embora tenha tem vigor físico para construir a casa, você já tem até os materiais, mas você não sabe fazer nada. Então tem tudo isso aí. O próprio Deus vai te ensinar você construir essa casa. Então o Espírito de Deus, quando olhamos, Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 26, ele vem falando do Espírito ali. No versículo 26 ele diz: e o mesmo Espírito vos ajuda na vossa fraqueza.
O que é essa fraqueza? Fraqueza, né, você não pode entender como um homem fraco. Não, a fraqueza, nesse sentido, é você pecar. Pelo contrário, é a aptidão da carne. É a visão carnal. É a concupiscência carnal, a vaidade, a avareza, a prostituição. Isso é a fraqueza. Nesse sentido. Não é porque está fraquinho carnalmente, morrendo. Pelo contrário. Fraqueza porque está levando a alma ao inferno. Quando Jesus ele disse, vigiai. Tem parte que ele diz, olhai e vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que é isso? Porque a tentação quem entra é eu. Não é o diabo que me empurra na tentação. Ele vem, do nada ele vai e me empurra na arapuca. Não é não. É eu que entro. É eu que entro na tentação. Na arapuca do diabo, no erro. Por quê? Porque eu não vigiei. Aí ele completa dizendo, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fraqueza de entrar, de cobiçar, de você ser atraído. É atração mundana, carnal. Então, essa fraqueza é nesse ponto, nessa situação aqui. Jesus fala nesse sentido. Aí nós vamos lá, Tiago outra vez, capítulo 1, versículo 14. Nós somos tentados quando atraídos. Não é tentado antes. Você primeiro é atraído. Então, quem é essa atração vem para quem? Para a carne. Eu sou atraído, eu fico fissurado, eu fico iludido por uma coisa, então eu sou tentado. Aí sim, eu sou induzido a fazer. Porque eu já me liguei naquilo, eu já me interessei por aquilo lá. Então você pode ser atraído pelo Espírito. Que é essa questão que eu estou dizendo de Deus, de lá o material é invisível. É por isso que o homem não é difícil servir a Deus por isso, porque é invisível, é o que vale. Quando você é atraído pela Bíblia, Deus vai me abençoar, Senhor, me ajuda mesmo. Aí o Espírito me leva, me fortalece, me leva a esse material que vai construir minha casa eterna, minha vida eterna. Então veja, você é tentado quando atraído pela nossa própria concupiscência. É tentado quando atraído e engoldado pela nossa própria concupiscência. O que é isso aí? Eu sou atraído. Aí eu sou tentado quando eu sou atraído, sou engoldado. O que é isso? Eu alimento isso aí. Eu fui atraído, mas eu não tirei a vista, não tirei o pensamento, não joguei aquilo para lá. Não, pelo contrário, eu me concentro naquilo. Agora, se você fizer o contrário, você ser atraído pela Bíblia, pelas palavras do Senhor Jesus, e você se concentrar nisso, então você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, junto ao igarapé. A folha, o fruto dá na estação própria, a folha não seca e tudo que faz prospera. Salmo 1, versículo 3. Se você for atraído dessa forma por Deus,
Mas a tendência e tem facilidade, porque você está no mundo, você é mundano, é carnal, é terreno, é físico, e você vê as coisas físicas e é atrativa para ti. Então você olha, aí você é atraído e engoldado pela vontade, pelo desejo teu. Aí você é induzido, o diabo te empurra. Vai lá, faz mesmo. Aí quando essa vontade, esse desejo, essa concupiscência é consumado, o que é isso? Eu resolvi fazer o negócio. Deu à luz o pecado. E o pecado consumado gerou a morte. É isso que diz no versículo 14 e 15 da carta, a carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 1. Então veja aí que, completando aqui o que eu falei da Romanos 8, versículo 26, que o mesmo Espírito nos ajuda na fraqueza. O que é isso? Não, rapaz, tira esses pensamentos da tua cabeça, tira esse olhar daí, que isso aí vai te matar. Isso aí vai dar à luz um pecado, e se tu concluir esse negócio aí, tu vai morrer. Então ele ajuda nós nas fraquezas, nesse sentido. Porque fraqueza carnal, no sentido espiritual, no sentido... é pecar. No sentido condenação, no sentido Deus, servir a Deus. A fraqueza da carne, nesse sentido, nos leva à morte. Então tem que fortalecer o espírito, né? Porque a carne, a tendência, ela é fraca por isso, que a tendência é buscar a morte. Já o espírito busca vida. Aonde Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que andai em espírito. Então, tendo concentrado no espírito, se eu estiver concentrado no espírito, ele está me ajudando. Me ajuda nas fraquezas. E não cumprireis as concupiscências da carne, ele diz lá no versículo 16. Então eu isolo a carne, eu não permito que a carne seja atraída para pecar, para gerar a morte. Então, aí ele diz no versículo 17 lá de Gálatas 5, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e um se opõe ao outro para que não façais o que quereis. Então, quando eu busco em Deus, o Espírito de Deus está aqui no mundo, o Espírito Santo, para nos ajudar. Para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu também tenho que permitir ser convencido. Porque ele vai lutar para me dizer que se eu fizer aquilo lá, eu vou cair numa justiça que me leva a um juízo que eu vou ser condenado. Então ele me ajuda, voltando lá em Romanos 8, 26, ajuda nas fraquezas. E me ensina o que e como convém pedir, porque não sabemos, diz o apóstolo Paulo lá nesse versículo. E ele ajuda, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas depois de você passar por esse processo, você só vai ver a casa, estruturar a estrutura da casa e se alegrar com a casa depois de você acreditar, primeiro pediu, ele disponibilizou o material, aí você foi buscar, e você lá enfrentou fila, vamos dizer assim, que é bater e abricilhar, não chegou lá, foi metendo, pegando, não. Tem toda uma luta, pegou, foi pegando aos poucos. Aí depois vem a consolação. Poxa, construí a casa, está construída, o negócio está andando.
Aí porque a palavra de Deus é construção, exortação, é edificação, exortação e consolação no final. Então veja, edificação, construção. Exortação, não é assim, é desse jeito. Então Deus ele vai te conduzindo, te chamando a atenção. Não faz isso, não faz assim, não levanta a parede aqui que vai cair. Assim não, é dessa forma. Então, exortação, chamar a atenção com amor. A palavra de Deus é para nos ensinar a construir essa casa. Essa vida tua com Deus. Então, depois de estar andando essa construção, você tem consolação. Todo dia você olha, poxa, hoje já está bem avançado o trabalho. Eita, aí você vai se alegrando. O que é isso? Você vai se aproximando de Deus, irmão. Você vai tendo mais confiança no Senhor. Você vai ficando mais santo. Santificação. Você vai se lavando do pecado e vai se santificando, né? E assim você vai se aproximando da vida, da própria vida, a luz, aonde vem o entendimento, como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é isso? Você vê agora e vê depois. Você tem esperança hoje, está trabalhando, porque sabe que a construção vai ficar pronta depois. Então você é uma luta danada para fazer, vamos falar do material, eu estou falando no material mesmo para você entender o espiritual. Você empenha trabalho hoje, mas tem um resultado bom, com a certeza que tem um resultado bom depois. Então veja aí que o Espírito ajuda nas fraquezas, ensina o que e como convém pedir. Não adianta eu pedir um montão de material e não conseguir construir. Eu tenho que pedir conforme a minha construção. Não adianta eu fazer um casarão, tá entendendo, e não dar conta. Que começar a fazer o casarão e não dar conta. O que é isso? Eu quero avançar, correr. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, Romanos capítulo 9, que não é pelo que corre. Não adianta gritaria, correria. Não, vem de Deus. Então você vai conforme Deus está te dizendo. Ele diz também no capítulo 12 de Romanos, versículo 3, que pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não queira ir além daquilo da fé que Deus repartiu a cada um. Então você tem que ter controle aí, nisso aí, né, para não querer correr demais. Porque o homem é ansioso, ele não pode se alegrar numa coisa que ele quer atropelar tudo. Então tem que pedir tudo isso para Deus. Longanimidade, é mansidão, temperança, é paciência, principalmente paciência. É isso aí. Então tem que ter esse controle, irmão, para nós construir essa casa. E não é de qualquer jeito, como foi dito aqui, né? Saiba que no final, quando você ouve esse ensinar, é exatamente essa trajetória da vida que você vai ter, essa convivência com Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vir abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele eu cearei e ele comigo. Ou seja, ele vai viver com você. Então o Espírito Santo vai te orientar todos os dias o que você deve pedir, o que deve fazer. Não adianta pedir muito material e não construir nada. Então você vai levando a vida com o Senhor, você vai aprendendo, se santificando, porque essa é a vontade de Deus para conosco, né? Que nós venha, aqui Paulo escreve aqui
1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus ele não chama alguém para se perder, para errar. Não, o chamado, o que é chamado de Deus? É a palavra dele todinha, de Gênesis e Apocalipse. Não existe uma palavra para dizer, olha, é bom que tu erre, é bom que tu faça errado. Não. É para santificação, é para acerto, para acertar, para melhorar, não para piorar. Não é para se afastar dele, é para se aproximar dele. E ele é santo, só se aproxima se acertar. Se não acertar, não se aproxima. Então é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. Não adianta um Deus que é bom, mas você não quer. Então quando uma pessoa é boa, que ele transmite para mim aí uma seriedade, uma maneira de viver que eu me interesso por isso, eu vou imitá-lo. Vou fazer igual o fulano fez ali, porque deu certo, rapaz, deu bacana o que ele fez ali, deu certinho, eu vou fazer também. Então, se Deus está dizendo para você, é claro que a gente não vê Deus, mas sabe que existe, irmão. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço, aquilo que atrapalha nós, e pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, para esse alvo. Hebreus 12, versículo 1. Então, aqui está dizendo que Deus não chamou ninguém para a imundícia, não, mas para a santificação. Versículo 8, aqui de 1 Tessalonicenses 4, versículo 8. Portanto, quem desprezar isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quem despreza isso aí, essa correção, essa maneira de santificar, essa maneira de construir, essa maneira de se aproximar de Deus, quem despreza isso aí não está desprezando o homem não, porque tem muita gente que, eu quero ouvir lá esses pastores sem vergonha. Aí quem está perdendo é você. É porque não tem outro jeito de você não aprender se for uns com os outros. E eu não posso aprender a ser piloto de avião vou falar aqui qualquer outra coisa aqui, como um pescador. Não, eu vou caçar um piloto de avião, para me aprender com ele, um instrutor, para me aprender a pilotar avião. Aí se eu quiser ser um pescador, aí eu vou atrás de um pescador, para me aprender como é as experiências para pescar. Então assim, eu quero ir para o céu é de Deus. Eu vou aprender com quem? E ele deu foi para os homens essa responsabilidade de pregar o evangelho. Se o evangelho está em mim, como eu acabei de falar agora há pouco, eu tenho essa... Não adianta, não precisa nem perguntar. Se está em mim, eu digo para você que está. Você vai ver isso. Aí muitos vê e rejeita e até persegue. Mas o prejuízo é para quem persegue. É para quem rejeita. É isso aí. Então entenda que quem aceita está querendo. Está se aproximando. Está querendo ser abençoado da mesma forma. Aprender a andar com o Senhor. E homem, todos vão ter falha. Nenhum, não vai existir um que não tenha. Porque ele está brigando do mesmo jeito que você precisa brigar. Lutar, uma guerra contra a sua própria carne. Porque a carne é fraca, né? Está dizendo. Todos.
Nenhuma carne se gloreia diante do Senhor. Nenhuma. Significa nenhum homem. Mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Seja imitadores de Deus como filhos amados, diz o apóstolo Paulo. Então veja que ele não nos chamou, não deu ouvido não falou conosco para imundícia, não, foi para santificar. Ele fala conosco através da sua palavra para você se aproximar dele, ser salvo. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então é Ele que nos dá. E eu pedindo a Ele, eu vou ter. Então veja aí, essa palavra, guarde no seu coração, não tem outro evangelho a ser pregado. Não adianta, é isso aqui mesmo. Todo dia você dobrar os seus joelhos, você pode nunca ter experiência nenhuma com Deus, mas diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não quero ir para o inferno, eu quero me salvar. Me diga, se revela a mim, me ajuda, porque eu sou fraco, eu sou pecador. E o Senhor é o antídoto, é o remédio para sarar pecado, para perdoar pecado. E me conduzir por uma vida de santidade, de fruto do Espírito, melhora. É isso aí. Não a melhora como os homens melhoram do mundo, não. A melhora espiritualmente. Sentido do Espírito trabalhar na nossa vida. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem feito. Tem preparado para nós. Meu Deus, nos ajuda a buscar essa santidade, buscar no Senhor esse preparatório, todo esse material que vem da parte do Senhor, que vem da parte do Espírito Santo, para nós produzir frutos bons, frutos, meu Deus, saudáveis, que venha alimentar tanto a nós mesmos como os outros que nos ouvem. Ajuda que nós tenha, meu Deus, esses materiais da parte do Espírito Santo, meu Deus, para construir a nossa casa eterna. Ajuda, Pai, abençoa, nos dá mais e mais a compreensão do Evangelho, pois necessitamos, sabendo que é através do Evangelho que vem o entendimento, que assim possamos servir ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E assim, Pai, queremos, meu Deus, compreender de maneira que com a tua força e o teu poder nós possamos servir ao Senhor. Abençoa cada um que nos assistiu. Meu Deus, no nome de Jesus nós pedimos, meu Senhor, e já por fé, meu Deus, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.